Nós estamos no capítulo 1. Nós vamos ler do verso 6 ao verso 14. O título da mensagem de hoje é essa: o culto que Deus despreza. Malaquias, capítulo 1, verso 6 ao verso 14, diz assim: o filho honra o pai, e o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? Se eu sou o Senhor, onde está o respeito, o temor para comigo, diz o Senhor dos Exércitos? A vocês, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. Mas vocês dizem: em que desprezamos nós o teu nome? Vocês oferecem sobre o meu altar pão imundo e ainda perguntam: em que te havemos profanado? Nisto que vocês pensam, a mesa do Senhor é desprezível. Quando trazeis animal cego para o sacrificardes, não é isso mal? E quando trazeis o coxo ou o enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta essas ofertas ao teu governador. Acaso terá ele agrado em ti e te será favorável? Diz o Senhor dos Exércitos. Agora, portanto, vocês suplicam o favor de Deus que conceda a sua graça, mas com tais ofertas nas suas mãos, aceitará ele a vossa pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Tomara houvesse entre vocês quem fechasse as portas, para que não acendesseis em vão o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vocês, diz o Senhor dos Exércitos, e nem aceitarei das suas mãos a oferta. Mas desde o nascente do sol até o poente, é grande entre as nações o meu nome, e em todo lugar lhe é queimado incenso e trazido ofertas puras, porque o meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês o profanais, quando dizem: a mesa do Senhor é imunda e o que nela se oferece, isto é, a sua comida, é desprezível. E vocês dizem ainda: que canseira! E me desprezam, diz o Senhor dos Exércitos. E vocês me oferecem o dilacerado, o coxo, o enfermo, assim fazeis a oferta. Aceitaria eu isso das suas mãos, diz o Senhor? Pois maldito seja o enganador, que tendo um animal sadio no seu rebanho, promete, mas oferece ao Senhor um defeituoso. Porque eu sou o grande rei, diz o Senhor dos Exércitos, o meu nome é terrível entre todas as nações. Uau! Isso é um daqueles textos pancada, né? O profeta Malaquias escreveu esse livro numa estrutura literária que lembra um tribunal. No capítulo 1, no verso 1, ele diz: sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel por intermédio do profeta Malaquias. Essa é a ideia que Malaquias quer trazer para os seus leitores. Deus, o grande juiz de toda a terra, está inconformado e tem uma acusação, uma queixa contra os israelitas. E ele então convoca a nação a comparecer diante dele num tribunal, e ele acusa os israelitas. Os israelitas ficam surpresos e apresentam uma defesa. Mas então Deus torna a réplica, e ele passa então a desenvolver a acusação que ele fez. A primeira sentença, o pastor Flávio nos trouxe semana passada, a primeira acusação, a queixa de Deus, é que os israelitas estavam vivendo de maneira apática, como se Deus não os amasse. Então o Senhor acusa ele dizendo: eu tenho amado vocês. E ele se defende dizendo: no que o Senhor tem nos amado? E então o Senhor Deus passa então a desenvolver sobre o amor dele para com os israelitas. Esse texto que acabamos de ler
é a segunda sentença, a segunda acusação do profeta Malaquias, ou de Deus por meio do profeta, contra os israelitas. E essa acusação é que Deus está se queixando do culto. Tanto é verdade que no verso 6, e mais para frente também, ele vai se voltar para os sacerdotes. Ele diz: vocês sacerdotes. Porque os sacerdotes é aqueles que representavam o povo diante de Deus no culto. E Deus então olha para o tipo de culto que eles estavam oferecendo a Deus, as ofertas, os sacrifícios, e Deus vê nisso uma manifestação do estado da alma dos israelitas. E Deus então vai se queixar, e o profeta agora ele muda o jogo da acusação. Se na primeira parte eles acusam Deus de não amá-los, agora o profeta diz: na verdade, a pergunta de vocês não deveria ser se o Senhor vos ama, mas se vocês amam ao Senhor Deus Todo-Poderoso. E a resposta é: vocês não me amam, porque o tipo de culto que vocês estão prestando, a maneira como vocês estão comparecendo para vir diante da minha presença, demonstra que eu não sou o centro do coração de vocês. O culto, meus irmãos, no Antigo Testamento, era o centro vital da vida de Israel. Ao contrário da nossa sociedade, que é uma sociedade secular no estado laico, Israel era uma sociedade teocrática, onde as leis religiosas se misturavam com as leis civis. E o culto que girava em torno do templo era então a vitalidade do povo, da onde florescia todos os âmbitos da sociedade. Era no culto que desembocava toda a bênção, toda a espiritualidade e todo o vigor para a sociedade viver a sua vida. Todos compareciam e deveriam comparecer no culto público. O povo de Deus se reunia para juntos invocar o nome de Deus e adorar o nome de Deus. Em Jerusalém acontecia essa maior manifestação religiosa, que era o culto. Ciro, o imperador persa, que era aquele que dominava essa região, ele tinha então permitido que os judeus voltassem do cativeiro para reconstruir a cidade, mas não apenas isso, mas ele permitiu, e o retorno dos judeus para Jerusalém era especialmente para eles reedificarem o templo a Yahweh, para que o nome de Yahvé voltasse a ser adorado na terra. O templo era uma das 7 maravilhas do mundo antigo. O templo era uma coisa fabulosa. No templo, meus irmãos, era a ideia, o israelita tinha a ideia de que a presença de Deus era manifesta em todo lugar. Yahvé era o Deus do céu e da terra, criador de todas as coisas, mas no templo, naquele edifício, acontecia a manifestação visível e transcendente da pessoa e do ser de Yahvé. O culto público no templo era o clímax da religião judaica. O templo era como se fosse um microcosmo, aquilo que o mundo inteiro deveria ser, mas não era por causa da queda e do pecado e da idolatria. O templo deveria ser representado. No templo, ali naquele lugar, era o encontro do céu com a terra. Ali homens pecadores, o povo de Deus pecador era purificado, era habilitado para ter uma experiência transcendente, e eles eram erguidos de maneira espiritual à presença de um Deus santo e todo-poderoso que se condescendia e ir até o encontro do seu povo. E ali acontecia uma manifestação sobrenatural. Nós não temos ideia do que é isso, mas o israelita dos tempos de Malaquias sabiam muito bem. O livro de Esdras diz que quando os fundamentos do templo que havia sido destruído pelos babilônicos foi reerguido, diz o texto que os sacerdotes, os levitas e os anciãos idosos que tinham visto a glória do templo anterior, quando viram as colunas, eles choraram. Eles deram brados de louvor e de adoração, e diz o texto que os jovens cantavam com júbilo e com brados de alegria,
E diz Esdras que a voz daqueles que choravam e daqueles que se alegravam se misturou, e o povo compareceu diante de Deus como se fosse um único homem. Tamanha emoção, tamanha esperança de que eles tinham, de que novamente o Deus do céu se voltaria para eles. O templo, o culto, era o clímax da religião judaica. Mas já havia se passado muito tempo. Os sacerdotes eram bem ornamentados com as suas vestes clericais. Os israelitas mantinham uma atividade religiosa no templo contínua. O templo estava pela metade acabado e a obra tinha sido deixada de lado. Os muros da cidade tinham se fechado, mas dentro da cidade, a cidade ainda estava em ruína. E já havia passado mais de 80 anos e o povo judeu estava continuamente apresentando seus rituais religiosos, mas aquilo era fútil religiosidade. Aquilo era uma expressão vazia de religião, de apenas de um costume que ficou no passado. E o profeta se levanta para dizer: isso que vocês estão fazendo no meu templo, eu não aceito. Esse culto que vocês estão me oferecendo é desprezível. Eu não suporto nem olhar. Porque diante de quem eu sou, diante do que eu já fiz e prometo fazer a vocês, o que vocês estão me oferecendo não vale de nada. Então Deus vai se queixar. E Deus então vai dizer quais são os elementos de um culto que é desprezível aos seus olhos. É verdade que nós cultuamos a Deus de maneira bem diferente dos antigos judeus de Malaquias. É verdade que nós não apresentamos animal, nem 10% da nossa lavoura, nem das nossas roupas para ser queimada aqui no altar, né? Apesar de que algumas igrejas estão tentando reintroduzir elementos judaicos, né, na sua adoração. É verdade que nós não temos levitas, apesar de que alguns cantores por aí se chamam levitas, né? Mas isso não tem nada a ver com o Novo Testamento, com a igreja cristã no mundo. É verdade que nós não temos essa ideia de templo e da manifestação de Deus numa cidade, e nós não fazemos peregrinações. Mas eu penso, meus irmãos, que esse texto, ele tem muitos princípios e muitos elementos que possam nos conduzir a nós, cristãos, aqui em Foz do Iguaçu, no século 21. O que esse texto nos chama a atenção e nos deixa, talvez até admirados, é de pensar que Deus pode sim rejeitar um culto que uma pessoa está ofertando. A mentalidade moderna tem uma ideia de um Deus piegas, de um Deus fofinho, muito camarada e gente boa, que sempre está relevando as nossas fraquezas e os nossos pecados, não é? Essa é a ideia muitas vezes que nós temos de Deus, de um bom velhinho à semelhança do Papai Noel, que recebe os nossos rabiscos e desde que a gente esteja bem intencionado. Mas diante desse texto, isso não é verdade. Deus leva a sério, muito a sério, quando o seu povo se comparece no culto público e se reúne para adorá-lo. Quando eu penso nesse texto, eu penso que em muitas igrejas cristãs deste mundo e deste lado do continente, Deus não está recebendo o culto delas. Deus nem mesmo está no meio delas. E que nós possamos escutar a voz do profeta, e que nós possamos sair nessa noite desejando, como Igreja Batista Itaipu, ofertarmos um culto que Deus se agrada. Que possamos ser precisos, cada um de nós individualmente, mas coletivamente, como igreja, como um corpo comunitário, que possamos ter esse coração desejoso de comparecermos na presença de Deus como estamos agora e ter a certeza que Deus está ouvindo a nossa voz e recebendo a nossa adoração. Amém? Portanto, eu quero olhar para esse texto de maneira bem didática, 3 verdades acerca de um culto que Deus despreza. Primeiro, a gente vê qual é a razão que nos leva a oferecer um culto desprezível. Isso está no verso 6. Do verso 7 ao verso 9, nós vamos ver qual é a maneira de ofertarmos um culto que Deus despreza, que é desprezível. Quais são as maneiras, o como. E no verso 10, para finalizar,
o texto vai nos ensinar quais são as consequências de quando ofertamos um culto desprezível. Então, primeiro é a razão, o motivo que nos leva a cairmos nesse erro. Segundo é o como, as maneiras que isso se desenrola na prática. E em terceiro, quais são as consequências disso. E que possamos estar atentos à voz do Espírito de Deus que vem por nós por meio da Bíblia, da palavra do Senhor. Primeiro, volta os olhos comigo, verso 6. A razão que nos leva a prestarmos um culto desprezível. O profeta, então, como eu disse, começa com uma acusação. É a segunda sentença de Malaquias. E o profeta, então, agora vai usar uma ilustração. O profeta ilustra uma situação para chegar a uma acusação. E a ilustração que ele usa é a ilustração do pai e do Senhor. É uma ilustração muito conhecida dos tempos dos judeus, uma ilustração cotidiana que Malaquias usou especificamente para chamar a atenção deles. Ele começa no verso 6, fazendo essa ilustração, ele diz: o filho honra o pai e o servo respeita o seu senhor. Era comum e até lógico e legítimo que o filho considerasse a posição que o pai tinha na vida dele e honrasse o seu pai. Era algo não apenas comum, mas era legítimo que o filho reconhecesse que aquele homem exercia uma posição de destaque na sua vida. Por outro lado, a segunda ilustração, os judeus nesse tempo estavam sendo dominados pelos persas. E havia um governador persa presente em Israel, e era comum e legítimo que os judeus temessem o governador persa. Por isso que ele diz: o filho honra o pai e o servo, ele teme o Senhor. Esse era o sentimento com que os judeus tinham para com os seus pais e para com aqueles também pelos persas. Mas então, depois de ilustrar e trazer isso à memória vívida deles, o profeta então agora se queixa. Ele diz: se eu sou o pai, Deus falando por meio do profeta, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, aonde está o temor para comigo? Ele está se queixando, ele está dizendo: vocês honram os pais de vocês e vocês temem o governador persa. Mas se eu sou o pai de vocês e se eu sou o Senhor de vocês, aonde está a minha honra? Aonde está o temor de vocês para comigo? Yahvé, Deus, era o pai da nação de Israel. Ele era o pai da nação de Israel porque ele tinha gerado os israelitas. Os israelitas só existiam como povo porque Deus gerou eles. Eles deviam a sua existência a Deus. Mas não apenas isso, mas Deus era o pai dos israelitas porque Deus também era aquele que cuidava, que guiava e que protegia e que tinha afeições pelos israelitas. Ele mesmo diz no início: eu vos tenho amado. Quando Moisés se levanta para falar com o faraó, para que faraó permita com que os israelitas saiam do Egito, Êxodo capítulo 4, verso 22, diz assim: diga para faraó, Israel é meu filho, é o meu primogênito. Deus era o pai da nação de Israel, mas Deus também era o Senhor de Israel. Por muitas e muitas vezes, Deus foi aquele que guiou Israel pelo deserto. Deus foi aquele que deu vitórias em campanhas militares, livro de Josué e Juízes, e deu vitória sobre todos os inimigos de Israel. Deus foi aquele que cuidou dos israelitas quando estiveram na terra, sob posse da terra, 1 e 2 Samuel. Deus era o verdadeiro governador de Israel. Por isso que agora o profeta está se queixando, dizendo: vocês honram os pais e vocês temem o governador. Eu sou o pai de vocês, eu sou o Senhor. Aonde está a minha honra? Aonde está o temor de vocês para comigo? E por final ele acusa. Ele ilustra, ele se queixa e agora ele acusa, finalzinho do verso 6, ele diz: diz o Senhor dos Exércitos a vocês, sacerdotes, que desprezam o meu nome. A razão do porquê os israelitas estavam prestando um culto medíocre, desprezível, é porque eles estavam rebaixando a posição que Deus tinha na vida deles, relegando Deus como um pai e um senhor a uma divindade fraca e fútil,
um mero costume religioso. Vocês estão desprezando o meu nome. Por isso que o culto de vocês é mecânico, vazio e fútil. Desprezar o nome de Deus é desprezar o ser de Deus. O nome no Antigo Testamento se refere ao próprio ser, representa quem ele é. Quando Deus aparece numa sarça para Moisés, ele faz essa pergunta: mas se os hebreus me perguntarem qual é o nome do Deus a quem você fala? E Deus então diz: fale assim para o povo, Yahweh, eu sou o que sou. Não há palavras no seu vocabulário para definir quem eu sou. Porque por mais exaltado e um pensamento mais grandioso que você possa ter acerca de Deus, ainda assim será rebaixá-lo, porque a glória dele é infinita, e não há ninguém que se compare a ele. Desprezar o nome de Deus é perder de vista a grandeza de quem Deus é. As perfeições do seu caráter e as maravilhas da sua glória e das suas ações na história e na sua própria vida. É quando desprezar o nome de Deus, é quando você perde de vista e acha que Deus é que nem você. Desprezar o nome de Deus é perder aquela santa reverência do fato de que você está diante daquele que sustenta o universo com o poder da sua palavra. Desprezar o nome de Deus é você perder de vista, como a gente experimentou nessa tarde, que a sua voz é como a voz de muitas águas, como a voz de uma trovoada, de uma tempestade que é capaz de arrancar tudo o que vê pela frente. Desprezar a Deus é perder de vista de que se Deus se manifestasse de maneira perceptível neste lugar, agora, não sobraria nenhum de nós. Nós seríamos absolutamente consumidos e enviados para o banimento do inferno, aqui mesmo e agora. Desprezar o nome de Deus é perder o fato de vista de que os judeus nem mesmo tinham o direito de pronunciar o nome Yahweh nos seus lábios. Porque esse nome era infinitamente mais puro do que as palavras que saíam da sua boca. Desprezar o nome de Deus é a razão do porquê a nossa mente fica cauterizada, o nosso coração embrutecido, e no culto público comparecemos diante de Deus, como se Deus fosse qualquer um. Essa é a razão do porquê um povo, uma igreja, uma pessoa, passa a prestar um culto que é desprezível aos olhos do Senhor, porque no seu coração ela já desprezou o nome de Deus. Na verdade, na nossa experiência, nós sabemos que isso é verdade. Porventura, qual é a razão, pense nisso, qual é a razão de que turistas saiam da sua terra e fazem uma viagem longa para ver as cataratas do Iguaçu? Será que não é por causa da paixão, da glória, da exuberância da glória das cataratas? Qual é a razão do porquê você sai da sua casa e percorre quilômetros para visitar amigos, se é não pela glória do desfrute da amizade? Qual é a razão do porquê nós nos esforçamos com excelência em prol dos nossos filhos, se não pela tamanha afeição que nós temos por eles? A verdade é que não vai haver motivação em nós, não vai haver poder em nós, aquela santa afeição que nos impulsiona a comparecer diante de Deus e prestarmos um culto que seja um pouco digno do ser de Deus. Eu ilustro. Pense comigo um pai que se dedicou trabalhando em 2 empregos para dar o melhor para o seu filho, a melhor educação. Ele se privou anos a fio de se vestir bem, de comprar tênis novo, de viajar, se sacrificando a fim de dar uma educação de qualidade ao seu filho, para que ele frequentasse as melhores escolas, para que ele tivesse boas oportunidades, para que ele tivesse uma condição de vida melhor do que ele teve.
Então esse filho consegue a muito custo se formar na melhor universidade da cidade, ele então entra na melhor empresa, numa multinacional, e quando esse filho agora está desfrutando da glória de ter uma vida exuberante, se passou mais de 15 anos e no dia do aniversário do pai, ele manda apenas um cartão pronto que ele comprou na papelaria, feliz aniversário, Deus te abençoe. O que você pensaria sobre esse filho? Esse filho é tão perverso, que ele não considera, não apenas a posição que o pai ocupa, mas ele não considera todas as ações que o pai fez na vida dele. Assim era a nação de Israel, assim somos eu e você, domingo após domingo, quando viemos aqui neste lugar comparecer diante de Deus de maneira espiritual, e cantamos música como essa que acabamos de cantar. Louvor, glória, poder e honra para sempre ao único Deus. Se isso que nós cantamos não vem carregado de uma santa afeição, de um reconhecimento da grandeza de quem é quem estamos declarando, Deus está desprezando o nosso culto. A razão, pense com você, e eu penso comigo. A razão do porquê às vezes nós temos preguiça de vir cultuar a Deus, canseira. A razão do porquê às vezes nós começamos a colocar empecilhos. Está chovendo muito, está chovendo pouco, tem muito sol, tem pouco sol. Nós começamos a racionalizar. E o nosso coração perverso, quando perde de vista, não encontra motivação. Ah, mas se nos convidar para ir no Jungle novo. Se nos convidar para ir na casa de alguém fazer um churrasco domingo à noite. Irmãos, não perca de vista. O seu problema não é falta de motivação. O seu problema é que o seu coração está amando e valorizando aquilo que é errado. O meu e seu problema não é falta de entusiasmo para vir cultuar a Deus. O meu e seu problema é que nós temos entusiasmos para coisas que roubaram o lugar de Deus na nossa vida. O meu e seu problema não é porque nós não temos interesses em Deus. O nosso problema é que nós somos muito mais interessados por coisas que para nós valorizamos mais do que Deus. E por causa disso, nós viemos forçados muitas das vezes e prestamos um culto medíocre a Deus. E sem sabermos, e o profeta está nos dizendo nessa noite, eu não aceito isso. Deus não aceita menos do que o melhor, porque Ele deu tudo de melhor por nós. Ele merece um culto que seja vibrante, um culto que seja carregado de entusiasmo para Ele. Eu penso que nesse ponto nós podemos ter duas aplicações. A primeira, a razão do porquê damos um culto desprezível é como um termômetro para nós. A maneira como nós estamos cultuando a Deus revela muito do estado da nossa alma. É isso que o texto está dizendo, não é? É isso que o texto está dizendo. A maneira como eles estavam cultuando a Deus fez com que Deus levantasse o profeta e disse, não. Isso que vocês estão entregando para mim revela que vocês estão me desprezando. A pergunta é, se Deus e se as pessoas que estão à sua volta, as pessoas que estavam à sua volta enquanto você estava ouvindo as músicas, se é que você estava cantando, chegam a que conclusão acerca do seu coração para com Deus? Irmãos, eu não consigo acreditar que uma pessoa que está num ambiente como esse e que está declarando coisas tão gloriosas como essa que nós acabamos de cantar, está olhando no celular, olhando no relógio e olhando para frente, viajando, pensando qual foi o resultado do Campeonato Brasileiro. Eu não posso acreditar que alguém como essa está prestando um culto digno do Senhor. Eu sei, meus irmãos, que todos nós somos nós que somos uma igreja tradicional, uma igreja que tem uma história, que temos uma tradição, eu sei que nós temos
Somos muito arredios ao movimento neopentecostal, aquele culto bagunçado, aquela coisa doida. Eu sei que muito nós temos isso, mas meus irmãos, nós não podemos cair no outro extremo. De uma religiosidade fria, apática, de homens e mulheres que estão cantando coisas assombrosas acerca de um Deus que eles invocam, mas o coração deles não se move, não corresponde às declarações dos seus lábios. Jonathan Edwards, ele diz: sensacionalismo é você se emocionar por coisas fúteis, mas sabedoria é você dar vazão às emoções por um fundamento verdadeiro. Se nós estamos cantando sobre a glória de Cristo, lágrimas têm que correr nos nossos olhos. Se nós estamos cantando sobre os atributos do Deus em quem nós invocamos, nós temos que ter uma santa reverência e cantar com todos os pulmões, porque invocamos um Deus vivo. Eu não posso acreditar que uma pessoa esteja cantando sobre as glórias de Deus e permanece do mesmo estado que entrou. Eu não posso acreditar que isso é um culto verdadeiro do coração. Eu não posso. Eu sei que alguns de nós temos temperamentos, alguns de nós somos mais extrovertidos, outros de nós somos mais melancólicos, sim, mas de alguma maneira, se as verdades que estamos cantando são provenientes do seu coração, de alguma maneira o seu ser vai mostrar que você está declarando com fé aquilo. Qual é o estado da sua alma para com Deus? Você tem prestado um culto digno da posição que Deus ocupa? Se não, meu irmão, saiba, o Senhor requer de nós nada menos que o melhor, porque Ele deu o melhor para nós. Mas eu penso que esse ponto também nos ajuda numa segunda aplicação. Esse ponto nos auxilia também, nos orienta, porque todos nós temos pessoas ao nosso redor, seja filhos, seja amigos, seja membros de igreja, seja parentes, cônjuge, que nós estamos percebendo que estão se afastando do Senhor. Não querem vir mais à igreja. E para eles é ser arrastado, não é? É difícil para eles vir à igreja. Eu, por exemplo, e a minha esposa estamos lidando isso agora com os nossos filhos. Nós temos que ser muito cuidadosos, irmãos, porque nós que estamos criando os nossos filhos, nós não podemos errar nisso. Nós não queremos apenas que os nossos filhos venham na igreja a qualquer custo, só para que a nossa consciência fique calada ao ponto de que meu filho está vendo, meu marido está vendo, minha esposa está vendo, está tudo bem. Isso é futilidade, meus irmãos. O que nós precisamos é falar da glória do Deus que merece, que nós tomamos banho às 5 horas, para as mulheres às 2:30, tá bom? Bote uma boa roupa bem cheirosa, antes de sair de casa, reunimos a nossa família e falamos, nós estamos indo cultuar e invocar a Deus. Meus irmãos, você que é pai, você que é amigo, você que é esposo ou esposa de alguém que está perdendo interesse no culto, não force essa pessoa a vir a qualquer custo, mas fale da grandeza de Deus. E pregue sobre a maravilha de quem Deus é e ore para que as verdades de Deus sejam poderosas para nutrir o coração dessa pessoa de uma reverência santa. Então, pode cair luz, pode chover granito, nós estaremos aqui, eles estarão aqui conosco, louvando a Deus de todo o coração. Por quê? A razão do porquê, o motivo que nos leva a cultuar, é porque nós estamos crescendo ter uma percepção grandiosa da glória do Deus a quem invocamos. Essa é a razão. Fora disso, fútil religiosidade, não serve para nada. Mas vai para o segundo ponto. Agora do verso 7 até o verso 9, ele fala sobre como isso se desemboca na prática. Do verso 7 ao verso 9,
O profeta vai dizer como, a maneira que isso na prática se desenrola. No finalzinho do verso 6, quando Deus acusa, o povo então se defende e diz: mas no que nós temos desprezado o teu nome? É como nós que estamos ouvindo esse sermão diz: mas me dá provas de que o meu culto é desprezível. Me dá evidências então, me dá provas de que maneira nós temos desprezado a Deus no culto. E do verso 7 ao verso 9 ele vai dar 3 razões, ou 3 maneiras pelo qual o culto dos israelitas se tornou desprezível aos olhos de Deus. A primeira é que eles estavam oferecendo um culto que era desleixado. Olha o que diz o verso 7. Vocês me oferecem pão imundo e ainda perguntam, no que nós estamos profanando o Senhor? É nisto que vocês pensais. A mesa do Senhor é qualquer coisa, é desprezível. Eles estavam prestando esse culto desleixado. O ponto é específico porque Deus está se queixando da mesa da proposição. Dentro do templo havia uma mesa bem ornada, e nessa mesa Deus tinha revelado a Moisés, lá no livro de Levítico, que eles tinham que preparar 12 pães com um ingrediente específico e colocar 6 pães enfileirados um do lado do outro, os 12 pães que representavam as 12 tribos de Israel, e a mesa era o lugar de refeição, o lugar de intimidade, o lugar para lembrar dos israelitas que eles tinham então esse tipo de mentalidade, esse tipo de coração para com Deus, de que Deus é íntimo deles e que eles eram íntimos de Deus. E esses pães deveriam ser trocados de 7 em 7 dias, de sábado em sábado, pão fresquinho, preparado especificamente com o ingrediente que Deus tinha revelado. O Masterchef judaico. Tinha que ser prontinho ali. Mas os sacerdotes estavam tão desleixados que eles já estavam preparando pão de qualquer jeito. Daí um sacerdote dizia para o outro assim: tá, mas falta pegar o coentro, não pode ter fermento. E eles diziam: bota qualquer coisa, só bota pão ali e deu, bota pão e deixa ali em cima da mesa. Às vezes o pão ficava meses e meses, ficava pão mofado, em cima da mesa da proposição. E no coração deles, eles diziam isso. O texto diz, né, nisso no que pensais. Na mentalidade judaica não há uma separação dicotômica entre mente e coração, né, entre pensamentos e sentimentos. Há apenas um único elemento, que é o coração humano, da onde vêm todos os pensamentos e reflexões. Então eles diziam no coração deles, era a convicção deles: nisto, a mesa do Senhor pode colocar qualquer coisa. Então Deus vê nisso um culto desleixado. Deus vê nisso corações que estavam dizendo: bota qualquer coisa aí, que é só para a gente calar a nossa consciência. É semelhante a nós. Por que você vem à igreja? Eu só venho, porque meus pais me levam. Você que é adolescente, é que os meus pais me levam. Você que é esposo, por que você vai ao domingo, todo domingo na igreja? É porque a minha mulher fica me arrastando, é porque eu vou. Você que já é um membro há mais de 20 anos, por que você vai no culto? Eu me acostumei aí, eu só vou. Esse é um culto desleixado. Nós não precisamos colocar pães aqui, né? Graças a Deus por isso, que haja dinheiro em padaria para fazer esse pão, né? Mas, irmãos, nós também oferecemos algo a Deus. E a primeira maneira de Deus desprezar o nosso culto é quando nós viemos aqui e nós fazemos o que nós fazemos de maneira desleixada. Qualquer coisa. É verdade que no Novo Testamento Deus prescreveu outros elementos no culto. Nós não precisamos de pão e nem de animal ser sacrificado aqui, mas nós cantamos a Deus, é um elemento do culto. Nós invocamos a Deus pelas orações, é um elemento do culto. Nós pregamos a Escritura, é outro elemento do culto. Nós nos cumprimentamos e temos comunhão, é outro elemento do culto. Nós celebramos a ceia do Senhor mensalmente, outro elemento do culto. Nós entregamos as nossas ofertas e dízimos, outro elemento do culto. E a semelhança de Israel, nós também podemos fazer todos esses elementos e operar esses elementos com desleixo. Bota qualquer coisa. Toca 4 acordes aí, Ré, Lá, Fá menor, Lá e é isso aí.
Nas horas das orações, quando o pastor está orando, você está viajando, o pastor fala amém, você fala amém, 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 amém. Quando a pregação está sendo feita, pessoas se levantam, vão lá para trás. Tem gente que se inscreve no ministério infantil só para não ficar no meio do culto. Tem gente que quando o culto está acontecendo e Deus está sendo adorado, vai lá conversar com as pessoas lá atrás, gente. Vocês acham que a gente não sabe disso? O que é isso se não desleixo? Um culto desleixado. Tem gente que não oferece culto, tem gente que assiste culto, você sabia disso? Tem gente que assiste. Ele não é alguém que, um adorador no culto público. Ele é um telespectador. E não vê a hora de acabar. Mas quando acaba o culto e pergunta, é Dom Garcia, para onde que nós vamos? Ele está muito entusiasmado. Nós vamos para a pizzaria, nós vamos para onde? É? Gente, o que é isso se não um culto desleixado? Desleixado. Deus não quer isso de nós, meus irmãos. Se você está numa igreja onde os elementos do culto, deixa eu fazer essa ilustração, aonde os sacerdotes estão sendo precisos em que os elementos do culto sejam claros, sejam poderosos, evidentes, meu irmão, bota a mão para cima e vem cultuar a Deus de todo o teu coração, porque você pode ter certeza diante da palavra que Deus está recebendo o nosso culto, que Deus está ouvindo as nossas orações. Nós temos motivos de sobra para cultuar o Senhor de maneira vigorosa aqui nessa igreja, meus irmãos. Que não sejamos desleixados. Que não sejamos desleixados. Que não sejamos encontrados como crentes desleixados, como israelitas. Bota qualquer pão aí. Irmãos, por que você acha que nós somos chatos em escolher as músicas? Você acha que nós cantamos aqui, Jesus, minha luz, vou comer cuscuz? Nós somos precisos no tipo de música que nós estamos cantando. Vocês acham que a semana toda nós passamos aqui, vemos um vídeo na internet e replicamos uma pregação que a gente viu de um qualquer? Estudamos o texto. A nossa liturgia nós preparamos com um hino no início, 5 minutos para você preparar a sua alma. E cantamos um hino para que a gente cante de maneira precisa as verdades métricas de Deus. E depois oramos a Deus no meio do culto e cantamos canções precisas, escolhidas, que falem da verdade de Deus. E pregamos a Deus clamando para que o Espírito use a pregação para falar aos nossos corações. Por que não haveríamos de prestar um culto a Deus poderoso? Um culto que honre o Senhor a quem invocamos. Não sejamos desleixados, meus irmãos. Como você se prepara no domingo para vir? Você nutre a sua cabeça depois do almoço, cantando Anitta, vendo o Domingão do Faustão, se arruma de qualquer jeito, briga com a mulher, com a esposa, com os filhos, chega aqui brigado, e você quer se apresentar diante de Deus junto com a igreja. Meus irmãos, se prepare para vir cultuar a Deus. Se você demora para se arrumar, nem que você comece a se arrumar meio-dia. Mas 5 horas da tarde, que esteja todo mundo pronto. E comece já a invocar a Deus na sua casa, com a sua família, com seus filhos, e nutrir o coração deles. Nós estamos indo à igreja para exaltar o Deus vivo que está no nosso meio. Vamos orar, leia um salmo, peça para que Deus então seja presente, ore pelo pregador, ore pelo pessoal da música, ore, clame a Deus e prepare a sua alma, e você vai ver como os cultos serão diferentes nessa igreja. Eu amo os cultos da nossa igreja, mas eu tenho certeza que eles podem ser muito mais poderosos do que têm sido, muito mais poderosos do que têm sido. Cabe a nós ouvirmos o profeta Malaquias e dizer: o Senhor é digno, o Senhor é digno. Essa semana, quarta-feira, última ilustração acerca desse ponto. Aconteceu semifinal da Libertadores, Flamengo e Grêmio. Quase 90 mil pessoas no Maracanã. Aqueles pobres coitados não têm dinheiro para pagar o próximo boleto que vai vencer no dia 5.
mas eles gastaram mais de R$100 para assistir o jogo do Flamengo. Tomaram banho, pegaram o metrô cedo, enfrentaram fila, alguns já estavam desde de manhã. E um dos repórteres, antes de começar o jogo, perguntou para eles: o que faz você sair de casa numa quarta-feira à noite, enfrentar trânsito, deixar família, deixar tudo, para estar aqui? Sabe o que ele disse? O Flamengo merece. O que é isso senão uma pessoa que está cultuando de todo o coração a um time de futebol? Irmãos, time de futebol não redime ninguém. Time de futebol não tem promessas eternas. Time de futebol não tem o poder de perdoar pecados. Time de futebol não tem o poder de santificar a vida de ninguém, transformar a vida de ninguém. Mas o nosso Deus tem. E Ele merece o nosso culto de todo o coração. Ele merece. Segundo tipo de culto. É um culto agora que é um culto hipócrita. Olha o verso 8. Quando trazeis animal cego para o sacrificardes, não é isso mal? E quando trazeis o coxo, o enfermo, não é isso mal? Em Levítico, na lei que Deus tinha revelado a Moisés, tinha uma prescrição específica. Os animais que eram trazidos para ser ofertados no altar, os sacerdotes tinham que avaliar o animal. E o animal tinha que ser um macho, e ele não poderia ter nenhum defeito físico, e não poderia ter nenhuma mancha, tinha que ser animais que eram limpos e puros, e os melhores, as primícias. Isso é uma maneira didática de Deus deixar no coração do povo que ele merecia o melhor. E por isso que eles tinham que dar aquilo que eles tinham de melhor, separar o melhor. Mas o povo estava trazendo animal, pensa nisso, primeiro animal mancando. Cadê o Andrei que é veterinário? Está ali. O Andrei sabe o que é, veterinário. Animal mancando. Estava trazendo animal cego. E animal que estava enfermo, visivelmente desfalecendo. E Deus pergunta: vocês ainda estão perguntando por que vocês estão desprezando o meu nome? Era para vocês trazerem o melhor. E vocês estão trazendo do pior. E talvez você pense, né? Não, pastor, não. É porque é a única coisa que eles tinham, tadinhos. Ó Deus, eu queria te dar o melhor, mas eu só tenho esse animal manco aqui, tadinho. Olha comigo o verso 14. Maldito seja o enganador, que tendo um animal sadio no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor o quê? Um defeituoso. Não era o caso. Não era o caso. Eles tinham animais sãos, animais perfeitos, animais dignos de serem oferecidos a Deus, mas eles prometiam: eu vou ofertar ao Senhor. Quando chegava lá, trazia o pior. Hipócritas. E o sacerdote que deveria olhar para o animal defeituoso, deveria dizer: não, você está doido trazer isso aqui para o Senhor? Pode voltar e trazer o melhor. O sacerdote estava pegando o animal coxo, cego, enfermo, vamos oferecer isso aqui mesmo, bota aí, queima. Era um culto hipócrita. Hipocrisia significa uma falsidade. Você diz que não tem o melhor, mas no fundo você tem. Você diz que isso é o seu melhor, mas no fundo você está dando o seu melhor para outra coisa. Você diz que aquilo é o melhor que você pode fazer, mas quando é para outra coisa, você mostra a verdadeira potência que há em você ofertar. Isso é hipocrisia. Você acha que Deus não está nos vendo, meus irmãos? Você acha que Deus não vê a nossa empolgação? Alguns de nós chegam a dançar quando pensa que vai fazer alguma coisa. E chega aqui no culto, está cantando. Santo, Deus onipotente. Você acha que Deus não está vendo, meus irmãos? Que quando é para o trabalho nós ficamos empolgados? Quando é para ganhar dinheiro nós ficamos empolgados? Sabe que Deus não está vendo que é quando para os nossos filhos nós somos excelentes? Nós somos capazes de mover o céu e a terra e passar por cima do quem for? Sabe que Deus não está vendo?
Quando é para aquilo que nós gostamos, academia, os nossos hobbies, viajar. Fala em viajar, o povo crente fica oriçado. Mas quando vim para cultuar Deus, é uma canseira. Daí você diz, não, mas eu estou dando o meu melhor. É como a nação de Israel. No que eu tenho desprezado? Quando é para viajar, você fica todo empolgado, não é? Mas para bater palma no culto é um parto. Que é isso, meus irmãos? Isso é hipocrisia. Isso é hipocrisia. Deus está nos vendo. E Deus está rejeitando, talvez, o nosso culto. Isso é terrível, meus irmãos. Olha comigo, no meio do verso 8, ele diz, vai até o governador e apresenta essa oferta para ver se ele vai aceitar. Vai o governador, vai lá no governador persa e diz para ele assim, olha, eu não tenho todo o imposto. Eu só tenho a metade, mas é de todo o coração. Vê se ele vai aceitar. Ele não vai aceitar. E o povo de Deus sabia que o governador não ia aceitar. E Deus está dizendo, e vocês acham que eu vou aceitar? Essa hipocrisia no meio de vocês? Tenho certeza que se o seu chefe vê você trabalhando meia boca, ele não vai te chamar para uma conversa. Você que é empregador, vendo um funcionário seu não dando o melhor, você não vai chamar ele. Nós somos assim, nós sabemos que isso é verdade. E no culto, meus irmãos, aquilo que nós ofertamos ao Senhor, a confissão dos nossos lábios, não pode ser hipócrita, porque nós temos capacidade de dar o melhor para Deus, sim. O que nós precisamos é voltar a reavivar o nosso coração e a nossa fé de quem é Deus e do quanto Ele merece. Do quanto Ele merece. Mas ele vai para uma terceira. Terceira maneira é um culto interesseiro. Olha o verso 9. Eles ofereceram um culto, estavam oferecendo um culto desleixado, um culto hipócrita, agora um culto interesseiro. Verso 9, agora, vocês suplicam o favor de Deus, que nos conceda a sua graça, mas com tais ofertas, aceitará Ele a vossa pessoa? Isso é incrível. Quando o Império Persa pesava a mão e cobrava mais impostos, quando a situação política se agravava, quando a situação financeira era prejudicada, quando pestes caíam sobre as lavouras, quando os animais não eram férteis, quando as mulheres não estavam mais sendo férteis, quando situações circunstanciais oprimiam eles corriam para o templo, traziam seus melhores animais e diziam, aqui está aqui Deus, está aqui o meu melhor, por favor, mude as circunstâncias da minha vida, me conceda a tua graça. E Deus olha isso e diz assim, vocês são interesseiros. Vocês suplicam a mim o meu favor e que eu estenda a minha graça, mas com essas ofertas que vocês estão trazendo só revela que eu sou um joguete nas mãos de vocês. Que eu só sirvo para ajudar vocês quando vocês não podem com as próprias forças. Quando tudo está bem, bota qualquer coisa. Era um culto interesseiro. É verdade, meus irmãos, que muitos de nós chegamos ao conhecimento do nosso Salvador e à adoração a Deus por meio de circunstâncias, não é? Quantos de nós? Deus usou um sofrimento, Deus usou uma circunstância ruim para nos levar até o conhecimento de Cristo e nos botar dentro da igreja. Mas, meus irmãos, continuar a vida cristã com base em circunstâncias é coisa de gente interesseira. Nós não continuamos a cultuar a Deus porque Deus nos livrou um dia. Nós continuamos a cultuar a Deus porque Ele é para nós. Porque Ele merece o melhor. Porque Ele é o Deus da nossa vida. Quantas vezes, membro da igreja some? Some. Passa um mês, não aparece. 2 meses, não aparece. Alguém da família ficou doente. É o primeiro a chegar, está no banco já orando antes da oração. E passa, faz campanha. Prometo para Deus que se o fulano ser curado, eu vou ser fiel. Vou até ajudar no ministério infantil. Vou até ajudar no ministério da igreja. Que é isso, meus irmãos? Não interesse. Daí Deus não responde, some de novo.
Daí acontece uma coisa pior lá, um acidente. Daí volta correndo. E fica nisso. Isso revela que o coração dessa pessoa não vem cultuar a Deus por gratidão, por amor, mas faz do culto uma moeda de troca com Deus. Isso é um culto interesseiro. Isso é um culto que Deus despreza. Você acha que eu vou conceder minha graça nisso aí? Não. Não. Deus não quer isso de nós, meus irmãos. Deus não quer isso de nós. Nós podemos muito bem estar prestando o mesmo tipo de culto, não é? Nós podemos cair nesse erro, meus irmãos. Portanto, nós precisamos sim ser muito cautelosos. E nós temos que nos ajudar como igreja, como famílias, a sempre nutrir o nosso coração de que culto é coisa séria, meus irmãos. Culto é coisa séria. Esses dias que passamos nos domingos aqui neste ano está sendo contado para a eternidade. E o Senhor Deus, cujos olhos estão sobre toda a terra, não apenas está nos vendo aqui, está vendo o nosso coração para com Ele. Se durante a aplicação óbvia desse ponto se durante esse segundo ponto você se identificou, meu irmão e minha irmã, se arrependa. Se arrependa e diga: Senhor, eu tenho prestado um culto que não é um culto agradável aos teus olhos, me perdoa, me perdoa. Que tal confessarmos nessa noite isso? Confessarmos que nós temos prestado um culto que o Senhor merece. O Senhor requer mais de nós. Mas ele termina. No verso 10, ele vai dizer as consequências. As consequências de um culto que é desprezível aos olhos de Deus. Ele falou a razão, ele falou a maneira, o como, agora as consequências. A primeira consequência é que o culto desprezível é pior do que nenhum culto. Um culto desprezível é pior do que não vir cultuar. Olha o que diz, verso 10: tomara houvesse entre vós quem fechasse a porta e que não acendesse em vão o fogo sobre o altar. O altar deveria estar aquecido e aceso durante 24 horas por dia. E a maneira como os israelitas estavam cultuando a Deus, então Deus vai revelar a primeira consequência. Ele está dizendo: olha, tomara que tivesse um sacerdote de peito, corajoso, com a consciência diante de Deus, e dissesse: isso aqui que nós estamos fazendo é uma palhaçada. Melhor fechar a porta, apaga o fogo, fecha a porta e vamos embora. Porque Deus não está recebendo o que nós estamos fazendo aqui. E o que é para nós importante é isso. Prestar um culto desleixado, hipócrita, um culto interesseiro, vir cultuar a Deus nesse estado é pior do que não vir. Mais vale não vir. É isso que o texto está dizendo. É forte para nós, né? É forte. Isso nos mostra, meus irmãos, como Deus é sério nesse negócio. Como Deus está considerando o estado da nossa alma quando nós chegamos aqui para adorá-lo e invocá-lo e ouvir a sua voz. Deus leva isso muito a sério. O segundo, está ali, no meio do verso 10, é que Deus também, Ele não aceita o ofertante. Deus tem essa pessoa que está oferecendo esse culto, Deus tem essa pessoa como desprezível, Ele não tem prazer na pessoa. Ele diz: eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor. Isso também assusta a gente, não é? É como se o profeta não quer deixar com que os israelitas tenham uma consciência calada. Isso é um ato de graça da parte de Deus. É como se Deus estivesse dizendo: olha, eu não quero que vocês saiam daqui se enganando e fiquem enganados durante o ano todo. Eu não tenho prazer nisso que vocês estão me oferecendo. Deus não deixa com que a gente tenha uma consciência tranquila no pecado.
Semana passada o pastor Flávio falou isso, né, que o amor de Deus nos disciplina, não é? Deus não quer que nós sejamos pessoas duras, frias, apáticas. E se ele tiver que levantar um pregador para vir com uma mão forte e pregar um texto difícil, ele faz. Eu não tenho prazer. Deus não quer deixar com que o povo se engane. Deus está dizendo, para que eu não estou me agradando disso. Mas mais, ele também rejeita a oferta, não apenas o ofertante, ele rejeita a oferta. Olha o finalzinho do verso 10, ele diz, eu não tenho prazer em vós do Senhor, e nem aceitarei das vossas mãos a vossa oferta. O fato é curioso, sabe por quê? Porque havia dois tipos de ofertas. A primeira oferta era uma oferta de holocausto, uma oferta para pecados, para perdão de pecados. Então, o ofertante vinha com um animal e entregava ao sacerdote, o sacerdote matava na presença do ofertante, e então ele lançava parte no fogo no altar, e depois aquele fogo consumia, e a Shekinah, a glória de Deus envolvia o sacrifício e consumia o sacrifício, e era uma evidência clara de que Deus estava perdoando o pecado daquela pessoa. E Deus com isso está dizendo, eu não estou recebendo essa oferta, e eu não tenho parte contigo nisso. O segundo tipo de oferta era a oferta pacífica. Era um tipo de oferta que o ofertante, o israelita, trazia. Ele não tinha cometido pecado nenhum, mas era uma oferta de consagração a Deus, de devoção, de dizer que ele tem identificação com Deus, de dizer que ele é uma pessoa que tem um relacionamento com Deus. E acontecia a mesma coisa, a Shekinah envolvia aquele animal e consumia aquele animal. E com isso era uma evidência clara de Deus falando, eu aceito essa sua devoção, eu tenho parte contigo, identificação contigo. Mas quando Deus não enviava um fogo que consumia, era uma manifestação clara de Deus dizendo, eu não aceito, eu não tenho parte contigo. Eu não quero me identificar com você nesse estado. Eu não aceito. Isso deveria trazer um trauma para o israelita. Você imagina você cometer um pecado e você não ter a certeza que Deus te perdoou? Você imagina você querendo ter a certeza que você está em paz com Deus e você tem dúvidas se Deus está se agradando de você? Com isso está dizendo, eu não aceito. Essas são as 3 consequências de um culto desprezível. Deus não deixa com que o seu povo tenha uma mente cauterizada. E Ele não quer que a gente se engane nessa noite. Ele quer que tenhamos corações devotados a Ele, que fazem sacrifícios de louvor, que são pessoas de lábios que confessam o Seu nome. Nós também oferecemos sacrifícios ao Senhor, não é mais de animal nem de pão, mas de canções, de declarações, de fé. E o Senhor não quer que cheguemos juntos na presença dEle, de uma maneira que seja desprezível aos seus olhos. Por isso que Ele nos chama nessa noite, a quebrantarmos o nosso coração, nos arrependermos, e daqui para frente, que sejamos filhos de Deus, que sabem a posição que Deus ocupa, e que por causa disso, estão cultuando de uma maneira agradável ao Senhor, amém? Amém. Mas deixa eu terminar. A conclusão desse texto é óbvia. Vá comigo no livro de Hebreus, capítulo 10. Livro de Hebreus, capítulo 10. A pergunta é, pastor, como eu posso voltar a ter um culto agradável ao Senhor? Será que eu tenho que ir para Jerusalém, botar um quipá, ir lá no Muro das Lamentações e começar a oferecer carneiro e boi? Será que eu tenho que fazer pão e trazer para a igreja e deixar lá no gabinete aos pés dos pastores? O que eu tenho que fazer para ter a certeza que Deus está se agradando do meu culto, da minha adoração? A verdade é que essa prescrição de culto já ficou para trás desde quando o Senhor Jesus Cristo disse naquela cruz, está consumado, quando a gente leu no início.
E a certeza e a convicção que nós temos que aqui em Foz do Iguaçu, nesse prédio, nós podemos prestar um culto que Deus se agrada, e de que estamos na presença de Deus com convicção. Está nessas palavras no verso 19 ao verso 25, diz assim, o autor de Hebreus: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos. Um judeu ficaria escandalizado com isso aqui. Intrepidez para entrar na presença santa de Deus, nós podemos ter. Por quê? Por causa dos nossos méritos? Por causa do sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isso é, a sua carne. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, nos aproximemos com sincero coração e plena certeza de fé, e tendo o coração purificado de uma má consciência e lavado o corpo com água pura, guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Nos considerando também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Verso 25, e não deixemos de congregar, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Meus irmãos, nós podemos ter intrepidez para comparecer juntos aqui agora e saber que este lugar, quando estamos nos reunidos, é o Santo dos Santos, porque nós temos um novo e vivo caminho, e aquele véu já foi rasgado, e Cristo Jesus já ofereceu o sacrifício mais perfeito que alguém poderia oferecer, que foi o seu próprio corpo e o seu próprio sangue naquela cruz. Por isso, com essa certeza de fé e com o coração renovado, nos aproximemos na presença de Deus. E juntos, como igreja, nos estimulamos ao amor e às boas obras, e não nos deixando de congregar, esperando que o dia que o Senhor voltará, já está se aproximando. Esse é o culto que o Senhor quer de nós. Não é animais, não é pão, não é fútil religiosidade, mas uma consciência e um coração renovado que por causa de Jesus, Deus está no nosso meio neste lugar. E Ele ouvirá as nossas orações e virá ao nosso encontro à medida que o nosso coração estiver voltado totalmente a Ele. Totalmente a Ele. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça. Meus irmãos, eu sei que o nosso culto é ordeiro. E eu sei que o nosso culto, ele é bem litúrgico. Mas não deixe que a nossa tradição se torne fútil e mera religiosidade. Nós temos motivos de sobra nessa igreja para oferecer um culto que seja maravilhoso aos olhos do Senhor. Não deixe com que o seu tradicionalismo se torne em legalismo. Não deixe com que o seu coração fique apático ao ponto de você se esquecer quem você vem encontrar todos os domingos. Você está vindo se encontrar com o Deus do céu, que por causa de Jesus Cristo naquela cruz, abriu um vivo caminho para você entrar com intrepidez na presença dEle. Lavado, purificado dos seus pecados, sabendo que por meio de Jesus você é agradável aos olhos dele. Portanto, entregue o que você tem de melhor, meu irmão.